Olá, pessoal. Graças a paz, bom dia a todos. Vamos? Vamos lá? Vamos. Que bom que você tirou o seu tempo aí no seu almoço para poder participar com a gente aqui na nossa oração e na nossa reflexão, né? Fico muito feliz com a sua companhia e outros que vão chegar já já. É bom, é gostoso, tá? E tem algumas outras questões envolvidas, né? A nossa capacidade de estar presente, né? A nossa capacidade de ser senhor do nosso tempo, né? A gente está aqui há tanto tempo, há o ano inteiro, a gente tem estado aqui o ano inteiro, muitos sem faltar, muitos faltando bem pouco. Isso mostra a nossa capacidade de dominar a nós mesmos, dominar o nosso tempo, dominar a nossa agenda. Uma coisa pequena, né? A gente consegue, não, 10 minutos, 15 minutinhos, a gente consegue tirar. Então, muitos de vocês estão vencendo o ano comigo aqui, porque conseguiram ser senhores desse pequeno detalhe. Note como é importante. Quando a gente é senhor da gente mesmo num pequeno detalhe, isso mostra que a gente pode ser senhor da gente mesmo em grandes decisões. Então, isso aí é simplesmente um símbolo, né? Você veio aqui, ficou todos os dias, manteve ali, vendeu caro a sua presença, quando você precisou faltar, vendeu caro a sua falta, e agora você está aqui fechando o ano comigo, e eu te agradeço demais. E quem sabe 2026 a gente retoma sem bobear, sem bobear. Cada vez mais dono da gente mesmo, não é assim? Nossa reflexão do dia, sempre nós temos um momento de reflexão, é pequenininho. Ontem a gente falou sobre os pacificadores, né? Os pacificadores não têm necessariamente medo de confrontação. Os pacificadores têm medo da perda. Embora a gente tenha que tomar cuidado para. Nós falamos sobre isso, o pacificador que trabalha no trauma, né? Ele aí é um refém. Então, tem o pacificador que não tem medo de confrontação, tem o pacificador que tem medo que não quer perder, e tem o pacificador que é refém. A gente precisa tomar cuidado com isso. Mas hoje, a nossa reflexão, a frase do dia para a gente pensar rapidinho é: a perda. Perda representa apenas um semestre na escola da aprendizagem. A perda significa apenas um semestre na escola da aprendizagem. Eu costumo dizer para o pessoal da igreja, o pessoal que me acompanha, para quem tem contato comigo, intimidade comigo, é o seguinte: tem uma historinha que diz: perde o amigo, mas não perde a piada. Eu costumo dizer assim: perde o que tiver que perder, mas não perde a lição. Eu costumo dizer isso: perca o que tiver que perder, mas não perca a lição. E eu lembro e usava muito, e uso ainda com alguns. Eu assisti o desenho Corcunda de Notre Dame, e gosto demais, já devo ter assistido umas 10 vezes. Eu gosto demais, para mim é um dos melhores desenhos da Disney. E tem um momento que o Frodo lá coloca a mão assim no juiz, coloca o dedinho e fala assim: calma, uma lição tem que ser aprendida aqui. Bate o dedo na mesa: uma lição tem que ser aprendida aqui. A vida, viver, é muito mais sobre aprender do que sobre viver mesmo. Vou te explicar. Se a gente não aprende a viver, a gente vive mal. E se a gente vive mal, a gente não vive. A gente só sofre e faz sofrer. Viver é muito mais sobre aprender a viver do que sobre viver. Não é sobreviver, mas sobreviver. Então, a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, as perdas, que é o que o texto trouxe. As perdas que você sofreu, que você sofre. Pessoas que te abandonam, pessoas que te deixam, ou pessoas que você tem que deixar, né? Porque deixar não é ruim só para quem é deixado. Às vezes é ruim para quem deixa também, né? Então, perder é difícil. Nós não fomos habilitados para perder. E por que não fomos? Porque isso é instinto de sobrevivência. Eu falo isso muito com o pessoal da igreja. Existe algo em nós primitivo, que é o instinto de sobrevivência, que é aquela briga: por que que o cachorro rosna para você quando você vai botar a mão no prato da comida dele? E rosna, e se bobear, ele avança, porque ele não quer perder. Ele não quer perder aquela comida ali. E por que que ele não quer perder? Porque que esse instinto de sobrevivência. Todos nós temos isso. A gente não quer perder emprego para alguém. A gente não quer perder dinheiro para alguém. A gente não quer perder amor
A gente não quer perder nada, porque o instinto de sobrevivência está embutido ali. Por isso que perder para nós causa dor. Então, quando a gente aprende a viver, a gente aprende a, trabalhar para perder menos. Tem gente que eu vou te falar, viu? Tem gente que é igual o time do Vasco, joga para perder, né? Joga contra si mesmo, né? Júlia Vasquez, né? Joga para perder, né? Tem gente que, pelo amor de Deus, né? Você entra em campo para tomar de 6-0, 6-1, 7-1, igual a seleção brasileira contra a Alemanha. Viver, aprender a viver, primeiramente é isso, parar de jogar para perder. Segunda coisa, se for perder, perde vendendo caro. Perde de maneira que não seja por culpa da gente, que não seja por fraqueza da gente, que não seja porque a gente vacilou, porque a gente não entendeu. Se tiver que perder, vão vender cara a derrota, porque não dá para ganhar todas, não dá para ganhar sempre. E a terceira e última coisa é, quando tiver que perder, que a gente saiba perder sem se perder. Perder situações acontece, mas a gente não pode se perder na vida. Eu creio que as pessoas que mais se perderam, as pessoas que mais perdem na vida, são aquelas que se perderam. São aquelas que não conseguem se encontrar, não conseguem se achar, não conseguem se administrar. Um exemplo, os 10 minutos de todo dia aqui. Isso é uma metáfora. É para saber se você sabe administrar o seu tempo de tal maneira que você diz, cara, eu assumi um compromisso e então de 10, 15 minutos estarei lá meio dia e meio, o ano inteiro. Aí você começa a negociar durante o ano, você começa a negociar, começa a esqueci. Isso mostra um pouco sobre você. A ideia é que você corre o risco de não saber o que é importante e de não conseguir segurar aquilo que é importante e não conseguir se manter naquilo compromisso que você assumiu. Ou seja, você é uma pessoa que anda para a vida com a mão aberta. Sabe o que acontece quando você anda com a mão aberta? O vento leva aquilo que você conquista. Então, perder é parte da vida, mas se perder é só para quem não entendeu que vida é mais sobre aprender do que viver. Prestamos atenção. O texto a gente começa de Salmo 50, e o Salmo 50 diz, fala o Todo-Poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente. Deus chama, Deus te chama, Deus fala. Bom, Deus tem falado, pouca gente tem ouvido. Então, vamos deixar de ser bobo, vamos deixar de ser vacilão, ouvir o que Deus diz. Deus nunca disse uma palavra errada. Deus nunca disse nada, uma bobagem. Deus nunca disse algo fora da situação ou algo inútil. Então, é a gente que não ouviu direito. Se está dando errado, é porque você não está ouvindo ou não está ouvindo direito. Então, pare, sente, escute. Escute Deus, escute seu coração e escute as nossas reflexões. Talvez ela te ajude. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta reflexão. A gente tem vivido a vida em conflito, de perdas e ganhos, e às vezes, quando a gente vai fazer o balancete, é mais prejuízo do que lucro. Não sabemos, às vezes, lidar com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios sentimentos. Às vezes nem temos um projeto para a nossa vida, a gente vai tocando a vida ao léu da sorte, deixando a vida levar, e quando a gente deixa a vida levar, a gente nem sabe para que lugares escuros a vida nos leva. Ó Senhor, que nós possamos aprender as lições, porque viver é mais sobre aprender a viver. Isso nos ensine. Às vezes a gente é aquele aluno lá do fundinho da sala, aluno que custa aprender, que custa entender, que não está nem percebendo o que está acontecendo, a vida passando na cara, na frente e não está vendo. Que o Senhor possa nos mostrar, Senhor. Nós confiamos em Ti, porque às vezes nós mesmos não damos conta de segurar. Porque às vezes só as nossas forças elas não aguentam o peso. Então a gente corre para o Senhor e pede que o Senhor nos ajude. Primeiramente, que o Senhor nos ajude nos ensinando, para que a gente deixe de ser tão sem noção. E depois nos dando força mesmo para lidar com aquilo que não tem jeito de resolver. O Senhor cuide de nós. Obrigado pela tua companhia constante. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado e nos orientado e não nos deixado desamparados. E o Senhor tem sempre nos chamado à reflexão. Obrigado por esses instantes de reflexão. Cuide daqueles que sofrem, cuide daqueles que estão doentes, cuide daqueles que estão doentes da alma,
Cuide daqueles que estão tristes, tem misericórdia. Cuide daqueles que estão se sentindo desamparados, sozinhos, em solidão. Cuide daqueles que perderam o emprego, que têm contas para pagar, estão com os filhinhos ali, com as crianças ali demandando. Tem misericórdia que o Senhor possa mostrar portas, saídas e soluções. Confiamos em Ti, no Teu amor e na Tua compaixão sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, que Deus te sustente. Lembre-se, viver é mais sobre aprender a viver do que viver. A aula está sendo dada. Você está igual aluno lá do fundo da sala, a vida passando e não percebendo. Abre o olho. Te vejo amanhã. Graça e paz e tchau.